Já cá estamos, já está a ver que já cá estamos e estamos em 2024. Boa tarde a todos, para aqueles que estão aí desse lado, em 103.7, para aqueles que estão na internet, para aqueles que estão na televisão. Sim, para si que está na televisão, grande 2024, para si que está na rádio, na internet. É um programa feito aqui em direto dos estúdios da Rádio Canção Nova, em Fátima, que à quarta-feira se transforma num estúdio do Sistema Canção Nova de Comunicação. Todos nós, assim de ano para ano, vamos ganhando assim umas coisinhas aqui nos cantinhos do olho, o que quer dizer que já passou um ano, o que quer dizer que já estamos em janeiro, o que quer dizer que aí nos recebem em sua casa para mais um espaço onde todas as quartas-feiras lhe trazemos um tema diferente, uma iniciativa diferente, um tema diferente. E hoje, para não faltar à chamada, como sempre, vamos ter aqui um assunto que é muito, muito importante. Famílias, não podemos consentir a lei de identidade de género nas escolas. É o tema de hoje. Temos connosco a doutora Teresa de Melo Ribeiro, jurista, vai falar sobre o tema Famílias, não podemos consentir. E eu reforço, famílias, não podemos consentir a lei da identidade de género nas escolas. Depois das festas de final do ano, as crianças e os jovens regressam hoje às aulas, precisamente, e as famílias e os jovens terão que enfrentar desafios. Os inerentes ao período escolar, ao segundo período ou então ao semestre escolar e à análise e à aprovação da lei da identidade de género nas escolas. É o assunto de hoje. O Parlamento aprovou em dezembro, na especialidade, um texto que estabelece medidas a serem adotadas pelas escolas e agora espera-se a palavra do Presidente da República. Vamos hoje conversar com a jurista a doutora Teresa de Melo Ribeiro, falando sobre o processo legislativo que visa promover em todos os níveis do ensino o exercício dos nominados, abrindo aqui aspas, direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Tive que ler assim como está aqui porque é mesmo assim que define. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao estúdio da Rádio e da Televisão do Sistema Canção Nova. Muito boa tarde. Bem-vinda. Quem é a doutora? De onde é que é natural? Onde é que se formou? Essa pergunta não estava não à está espera. No guião, pois não. Não está no guião. Eu sou natural de Lisboa, a família do meu pai era do Cadaval, da minha mãe pelo lado paterno de Viseu, pelo lado materno de uma terra na Beira Alta de Alvarenga. Eu cresci em Lisboa, sou alfacinha, licenciei-me em Geografia primeiro e depois achei que o curso de Geografia não me dava muitas saídas profissionais, já me permitia orientar no mundo e depois decidi ir para Direito. E foi o que eu melhor fiz, porque entrar na universidade com 17 anos é muito diferente do que entrar com 21 ou 22. E, portanto, aproveitei muito bem o curso, licenciei-me na Universidade Católica e depois tenho sido advogada. Dei aulas na Universidade Católica nas cadeiras de Direito Administrativo e Direito Constitucional durante 10 anos, mas tenho sido advogada na maior parte da minha vida profissional. E como cidadã, interesso-me e preocupo-me com as leis que vão sendo aprovadas no nosso país e tenho nos últimos anos feito um pouco de ação cívica, de estar atenta aos processos legislativos, de os acompanhar. Hoje em dia, com a internet e com a existência de sites públicos, é muito mais fácil acompanhar os processos legislativos e, portanto, tenho nos últimos anos dedicado algum do meu tempo e esforços e atenção a processos legislativos como o da eutanásia e agora como o da promoção da identidade/ideologia de género junto das crianças e dos jovens. E parece de aprovar coisas disruptivas para toda a sociedade. Primeiro vamos, doutora, pedir aqui uma contextualização sobre esta lei para depois compreendermos como a matéria não favorece um crescimento saudável das crianças, das nossas crianças. O que é que diz o texto da lei, assim, em breves palavras, e o que é que os deputados pretendem? Quais os passos que a Assembleia já deu? E qual o ponto da situação nesta altura? Pediram uma jurista e uma advogada para dizer em breves palavras é uma realidade bastante impossível. Mas eu acharia, se concordar, antes de dizer
em algumas palavras e focando os pontos essenciais, o que é que está em causa neste diploma que foi aprovado no passado dia 15 de dezembro e cuja redação final foi hoje fixada na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e a seguir o diploma tem que ser publicado em Diário da Assembleia da República e só passado 3 dias, se não houver nenhuma reclamação contra a inexatidão do seu texto final, é que o diploma vai para Belém. Portanto, eu tenho lido em algumas notícias que o diploma já está em Belém, não está em Belém. O diploma só irá para Belém, provavelmente na segunda ou na próxima terça-feira. E depois o Sr. Presidente da República terá, nos termos constitucionais, uma de 3 soluções: ou promulga o diploma, ou suscita a fiscalização da constitucionalidade das suas normas, enviando para o Tribunal Constitucional, ou veta politicamente. Mas, antes de descrever, em termos sucintos, o que é que está em causa e porque é que é muito grave o que consta desta lei, eu gostava de fazer só um breve enquadramento e contexto histórico do que aconteceu antes de surgir esta lei, quer em termos legislativos, quer em termos do processo dos documentos de referência educativos. Sem prejuízo da expressão género e de identidade de género ter vindo ocasionalmente a ser introduzida numa ou noutra legislação, foi em 2011, no governo presidido pelo engenheiro José Sócrates, que, pela primeira vez, foi aprovada uma lei que permitia a mudança de sexo e, consequentemente, do nome no registro civil. Essa lei tinha 2 exigências fundamentais. Primeiro, só era aplicável a maiores de 18 anos, e a circunstância de só ser aplicável a maiores de 18 anos é fundamental para nós percebermos a falta de sustentação científica e os perigos da legislação agora aprovada. Por alguma razão, a maioridade é fixada aos 18 anos, como sabemos, de antes era aos 21, agora já há uns anos que é aos 18, mas essa lei só permitia a mudança de registro, no registro civil, do sexo e do nome a maiores de 18 anos, e tinha uma exigência fundamental, é que exigia que quem quisesse mudar de sexo no registro civil, porque como nós sabemos e como a ciência o demonstra, não há mudança de sexo. Existem 2 sexos, feminino e masculino, e por mais que haja uma alteração do corpo, no sentido de alterar as características exteriores e às vezes até interiores do corpo humano, uma pessoa que é do sexo feminino nunca se transformará numa pessoa do sexo masculino, por mais que sejam tomadas hormonas cruzadas, por mais que sejam efetuadas cirurgias amputativas ou de acrescentar, no caso de se querer passar de mulher para homem. Mas essa lei de 2011 exigia a apresentação de um relatório multidisciplinar que tinha que ser subscrito pelo menos por um médico especialista em psiquiatria e por um psicólogo, relatório esse que tinha que atestar a existência de uma perturbação da identidade de género. O que é que aconteceu depois de 2011? Houve uma legislação muito importante em 2018, mas antes de 2018, a expressão identidade de género, e a palavra género e a expressão identidade de género começou a ser introduzida numa ou outra legislação e principalmente nos documentos elaborados, nos documentos de ensino, nos documentos de apoio ao ensino nas escolas, elaborados pelo Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Educação e em articulação até com a Comissão de Igualdade de Género. Importância da introdução da palavra género antes da identidade de género. Como sabe, a palavra sexo é uma palavra fechada. Só tem um duplo significado, sexo feminino e masculino. E, portanto, não é uma palavra elástica, não é uma palavra suscetível e permeável a introduzir outros conteúdos que não o feminino e o masculino. E, portanto, houve uma necessidade, sentida ao nível internacional, e nós recebemos-la, de começar a usar a expressão género. E
como se recorda, inicialmente a palavra género era utilizada apenas com dois significados, género feminino e masculino. E, portanto, quando se utilizava a palavra género, se tinha apenas estes dois conteúdos, não havia problema de maior. A questão começou a complicar-se quando a palavra género começou a ter um conteúdo e um significado completamente de construção social e cultural e querer-se desligar a palavra género da realidade biológica e natural que lhe está subjacente. E esse é o grande problema da afirmação de uma identidade de género. E por isso é que existem muitas pessoas que defendem que o que está aqui em causa com todo este movimento de substituição da palavra sexo por género e da utilização da palavra género para impor uma determinada visão da realidade é precisamente uma ideologia. A palavra género é maleável, é elástica. Eu devo dizer que eu hoje em dia não sei quantos géneros já existem, para além do género masculino e feminino. É o transexual, é o transgénero, é o agénero, é o género não binário, é o pangénero, é o género fluido. São todos estes géneros e nenhuns, ou seja, o primeiro cavalo de Troia foi a utilização da palavra género. O que é que começou a acontecer nos documentos escolares? Recorda-se que a cadeira para a cidadania foi introduzida primeiro experimentalmente em 2017 e a partir de 2018 tornou-se obrigatória. E nessa cadeira de educação para a cidadania e na cadeira de educação sexual, em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, esta ideologia, este movimento de defesa do género como conceito que se tinha que sobrepor ao sexo, começou a ser utilizado em todos os documentos de ensino. Ou seja, há uma evolução legislativa, mas há simultaneamente uma evolução em termos de documentos. Porquê é que eu digo, e porquê é que as pessoas que sabem mais do que eu dizem que é uma ideologia e não é uma realidade científica? Porque quando eu defendo que o sexo é uma realidade que é mutável, é modificável, quando eu digo que o género é uma construção social que apenas depende da minha autoperceção e da minha avaliação interior e que não tem qualquer relação com a natureza, com a biologia, com o sexo natural, eu estou a sobrepor uma construção cultural a uma realidade. E isso é, por definição, o que é uma ideologia. E os ideólogos do género vão ao ponto de separar completamente o sexo do género. Se me perguntar, mas é ou não verdade que o ambiente social em que a pessoa cresce, a cultura em que a pessoa nasce e desenvolve, tem ou não interferência na maneira como as pessoas desenvolvem a sua identidade e desenvolvem a sua personalidade? Claro que tem, claro que tem. Que seja homem ou seja mulher. Era assim no passado e é assim no presente. Quer dizer, uma pessoa que nasce em Portugal tem, naturalmente, uma educação e uma percepção de si próprio diferente de quem nasce no Oriente, em África ou em outros países. Só que o grande problema desta ideologia de género é dizer que só a cultura conta e que tudo é determinado pela cultura. Não sei se recorda daquela famosa, infeliz, no meu ponto de vista, frase da Simone de Beauvoir a dizer: eu não nasci mulher, eu tornei-me mulher. Eu não. Eu sou mulher porque nasci mulher. E, portanto, esta ideologia parte de um pressuposto, e esta lei veremos a seguir, parte de um pressuposto errado que os deputados, pelo menos alguns deles, sabem que é mentira, que não tem qualquer adesão à realidade, que não tem qualquer sustentação científica. Qual é o pressuposto? É que o sexo é atribuído à nascença. Isto é uma mentira. E os deputados têm a obrigação de saber que é uma mentira, porque o sexo não é atribuído.
O sexo é estabelecido, e nós sabemos, no momento da concepção. E depois é reconhecido mais tarde. Desde sempre era reconhecido no nascimento. No nascimento. Hoje em dia, com a qualidade dos exames que vão sendo feitos, cada vez se reconhece mais cedo, ainda quando os bebés estão no útero das suas mães e nas barrigas, o sexo da criança. Ninguém atribui sexo a ninguém. Porquê é que é importante para a ideologia de género este ponto de partida? Porque se o sexo fosse realmente atribuído, podia ser mudado pela vontade do próprio. Ora, quando o sexo decorre da natureza e o sexo dos seres humanos é exatamente igual em termos da sua determinabilidade como o sexo dos animais. É a natureza que o determina, não são as pessoas. Só que, se não fosse uma realidade imutável, a ideologia de género não tinha palco, não tinha maneira de se desenvolver. E seria muito difícil para os ideólogos desta ideologia dizerem que eu posso autodeterminar a minha identidade de género. E aqui vamos ao segundo momento determinante em Portugal, porque isto já acontece há muito tempo noutros países. É um processo evolutivo. E depois, se houver oportunidade, eu acho que era importante trazer a experiência do que está a acontecer nos países que há mais décadas enverdaram por este caminho e que já estão a regredir. Mas então, o que é que aconteceu em 2018? Em 2018 foi aprovada uma lei, a Lei número 38 de 2018, que veio revogar aquela Lei de 2011 que, recorda-se, permitia a alteração do sexo e do nome no registro civil e que exigia um relatório médico a atestar a existência médica de uma perturbação da identidade de género. Essa lei foi revogada em 2018 e esta lei teve vários aspectos importantíssimos. Primeiro aspecto, veio abolir e prescindir da exigência do relatório médico a atestar a existência de uma perturbação da identidade de género. E, portanto, a partir de 2018, quem quisesse ou quem quiser mudar de nome e de sexo no registro civil deixa de estar obrigado a apresentar este relatório. E, portanto, eu, se amanhã já não me auto-identificar como mulher e quiser mudar no registro civil o meu sexo e o meu nome, eu escrevo um papel ao conservador e o conservador tem 8 dias para mudar o meu nome e o registro. Outra coisa muito grave nesta lei de 2018 veio permitir que não apenas maiores de 18 anos pudessem pedir a mudança de sexo e de nome no registro civil. É sempre assim, começa-se por uma coisa rigorosa, supostamente rigorosa e para maiores de idade, porque maiores de idade, os adultos, independentemente de nós concordarmos ou não, de acharmos que é bom ou mau para o adulto mudar de sexo no registro civil, em princípio as pessoas adultas podem ter essa liberdade se o legislador assim reconhecer. E depois as legislações sucessivas vão afunilando... E vão abrindo, é o fenómeno da rampa deslizante, vão abrindo, abre-se uma janela e depois vão abrindo cada vez mais a janela, a porta, e a essa altura não há vides, as portas estão escancaradas. E, portanto, deixou de se exigir o relatório, passou-se a admitir a partir dos 16 anos, mas entre os 16 e os 18, através dos representantes legais, dos pais ou dos encarregados de educação. Só que esta lei veio fazer outra coisa grave, que foi criar 2 novos direitos. E porquê é que é importante recordar o que esta lei veio fazer? Porque esta lei agora que nós vamos falar a seguir vem dizer que está a desenvolver as medidas que as escolas devem adotar para a implementação destes direitos. Então, quais são os 2 novos direitos criados pela Lei de 2019? É o direito à autodeterminação da identidade de género, o direito à autodeterminação da expressão de género e depois um terceiro direito que é
o direito à proteção das características sexuais das pessoas. Eu quero tirar este direito à proteção das características sexuais das pessoas da equação, porque este direito é completamente contraditório com os outros dois direitos. Eu já tenho, quando a Constituição me reconhece a mim e a todos os portugueses, a inviolabilidade da minha integridade física e moral, é a Constituição que protege as minhas características sexuais. E, por outro lado, quando o exercício do direito à autodeterminação da identidade de género, veremos, implica a alteração das minhas características sexuais, porque é o passo seguinte a exercer esse direito, é alterar o corpo para o corpo se conformar com a minha percepção interior, o direito à proteção das características sexuais é afastado. Portanto, é uma contradição. Mas então, estes direitos à autodeterminação da identidade de género, da expressão de género, se eu perguntar a alguém o que é que eles significam, ninguém sabe. Ninguém sabe. O legislador não dá uma definição, propositadamente, na minha opinião, e ninguém sabe dizer o que é que são. E eles são um absurdo. Só que eu nos últimos anos tenho lembrado sempre da história, da fábula do rei vai nu, e de ter sido a criança a denunciar a mentira, a utopia, porque ninguém tinha a coragem e achava que não era inteligente o suficiente porque via que o rei ia nu, mas não podia dizer porque só as pessoas menos inteligentes é que não viam as roupas faustosas. E hoje em dia é assim. Qual é o problema do direito à autodeterminação da identidade de género? Normalmente, os ideólogos de género definem a identidade de género como a autoperceção interior do género que cada pessoa sente que é. Desde logo estamos a incluir parte do definido na definição. Não é? Portanto, a percepção do género. Mas o que é o género? Só que o problema é que eu não posso nunca, nenhum ser humano pode autodeterminar a sua identidade de género se isso acarretar uma alteração das suas características pessoais. Ou seja, a Constituição já nos protege e confere-nos um conjunto de direitos pessoais, como o direito à identidade pessoal, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e o direito à proteção contra quaisquer formas de discriminação. A Constituição dá-nos os direitos suficientes, para além, obviamente, do princípio da igualdade e que todos somos iguais perante a lei e ninguém pode ser discriminado em função do sexo e de muitas outras características e condições. Só que o legislador, em 2018, resolveu criar este direito. O direito de ser nas escolas. O direito a autodeterminarmos aquilo que somos. E qual é o problema de criar este direito? É porque não tarda nada. Este direito é defendido como se fosse um direito fundamental ou um direito humano. Aliás, já deve ter reparado, cada vez que alguém se opõe, mesmo neste domínio das crianças e dos jovens, a este tipo de legislação e à promoção destes direitos junto das crianças, vêm logo os arautos desta ideologia dizer que estamos a ir contra os direitos humanos e contra os direitos fundamentais. Ou seja, cria-se uma palavra que é o género, que é elástica, que vai incluir cento e tal género, tudo o que se quiser e o seu contrário. Depois, criou-se um direito que não existia, que não tem razão de existir, porque não tem qualquer sustentação científica, e a seguir a criar-se esse direito, qualquer pessoa que venha de contrariar esse direito está ou a praticar um crime de ódio ou está a violar direitos humanos. E, infelizmente, as pessoas estão a dormir na sociedade portuguesa. Infelizmente, a esquerda, e porque a maior parte destas matérias são muito promovidas por uma esquerda ativista e muito agressiva na defesa das suas causas. E, infelizmente, a direita, ou não sendo um problema direita e esquerda, as pessoas que pensam de maneira contrária, estão muito passivas, ou porque não se apercebem do que está a acontecer, ou porque têm medo de retaliações.
porque existem retaliações. A lei de 2018 veio fazer outra coisa, veio dizer já não falar em mudança de sexo e de registro no registro civil, veio dizer procedimento de mudança da identidade de género. Portanto, cada vez mais a expressão género e identidade de género tende a substituir-se ao sexo. E depois veio dizer uma coisa grave, que foi, por um lado, veio dizer que no âmbito da saúde, o Serviço Nacional de Saúde devia adotar todas as medidas que permitissem a realização de procedimentos terapêuticos, médicos, cirúrgicos para as pessoas que queriam mudar de sexo, portanto para os transexuais, e já está a ser feito desde 2018, há vários estabelecimentos hospitalares públicos que disponibilizam os serviços, e os serviços normalmente prendem-se com tratamentos hormonais e depois tratamentos cirúrgicos, portanto terapias de afirmação de uma identidade de género diferente daquela que corresponde ao sexo, e depois veio no seu artigo 12º estabelecer um princípio absolutamente inacreditável e para mim intolerável, que veio dizer que o Estado deve, com vista a que as escolas promovam, não é respeitem sequer, é promovam o exercício do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género em todos os ciclos de estudo, em todos os níveis de ensino e em todas as escolas públicas e privadas. O Estado deve aprovar um conjunto de medidas administrativas que as escolas devem seguir para promover, e nunca é demais repetir, promover o exercício destes direitos. Ora, a primeira pergunta que eu faço é: a que propósito, com que autoridade é que o Estado entende que deve promover o exercício do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género junto das crianças e dos jovens, desde o ensino pré-escolar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vamos falar no primeiro ciclo, desde os 6 anos. O Estado entende que tem o dever de promover. Essa norma, 1 ano depois, foi aprovado um despacho, que algumas pessoas se recordarão, pelo Secretário de Estado da Educação e creio que da Saúde também, o Secretário de Estado da Saúde, que foi um famoso despacho que foi aprovado em agosto de 2019. Tempo de férias. Tudo de férias, um despacho muito polémico e que o Partido Socialista, no qual se baseou para o projeto de lei que apresentou e que consiste, na maior parte, do texto do diploma que foi aprovado no passado dia 15 de dezembro. O que é que aconteceu? Aconteceu que mais de 80 deputados resolveram suscitar a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional deste artigo 12º, duas das suas normas, por razões substantivas e formais, e o Tribunal Constitucional, em 2021, declarou com força obrigatória geral a inconstitucionalidade do número 1 e do número 3 do artigo 12º. E, nos termos da Constituição, a declaração com força obrigatória geral tem efeito retroativo. Portanto, é como se estas normas não existissem. Só que, infelizmente, para o nosso Ministério da Educação, que eu recordo que o atual Ministro da Educação foi anteriormente Secretário de Estado da Educação e, portanto, tudo aquilo que de errado está a acontecer nas escolas do país, em termos de mau aproveitamento, em termos de falta de condições, em termos de problemas com os professores, de falta de autoridade, de faltas de condições e de retrocesso no ensino das nossas crianças, que agora o PISA e as provas de aferição são um exemplo e uma prova flagrante disso. O atual ministro João Costa era secretário de Estado, está há 8 anos no governo e, portanto, sem prejuízo da responsabilidade do primeiro-ministro e do governo como um todo, há na educação um responsável pelo descalabro do estado da educação. Mas e então, o que é que aconteceu? E chegamos finalmente a esta lei. Depois daquele despacho ter sido declarado, enfim, não foi o despacho propriamente dito que foi declarado inconstitucional, mas o governo retirou porque foram as normas ao abrigo das quais as normas da lei 38 de 2018 foram declaradas inconstitucionais. Os partidos de esquerda, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PAN apresentaram
na sessão legislativa, na presente sessão legislativa, projetos de lei que têm por objetivo aprovar o quadro jurídico para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para promover estes direitos ou pseudo-direitos junto das crianças e dos jovens. Eu chamava a atenção para 4 aspectos fundamentais desta lei. Para além de recordar aqueles aspectos e os pressupostos que referi anteriormente. Primeiro, a lei refere várias vezes a expressão sexo atribuído à nascença. É uma mentira, é uma falsidade, não há sexo atribuído à nascença. A lei fala num direito à autodeterminação da entidade de género. E eu pergunto, como é que o Estado entende que é seu dever promover experiências sociais cujas consequências os países que já as têm há algumas décadas estão a voltar atrás, junto de jovens e crianças que não têm qualquer maturidade psicológica, psiquiátrica, física e que estão, pelo contrário, em processo de crescimento. E, portanto, pôr nas mãos das crianças, porque é isso que está a acontecer, nas mãos das crianças o direito de autodiagnosticarem-se, autoperceberem-se, autodeterminarem-se e amanhã a Maria acorda e diz, eu já não sou Maria, sou António. E diz aos pais, eu sou António. E, portanto, tudo eu acho graça, peço desculpa esta interrupção, mas eu acho graça quer-se criticar aquilo que se denomina estereotipos de género. E estas ideologias assentam precisamente em estereotipos de género. Qual é o problema da Maria gostar de jogar futebol? Qual é o problema da Maria se vestir a rapaz, usar cabelo curto? No nosso tempo, ou há uns anos, chamava-se Maria Rapaz. Qual é o problema de um rapaz gostar de brincar com bonecas? Ou gostar de cor-de-rosa? É um rapaz mais afeminado, é um rapaz que está no seu crescimento. Muitas destas crianças e jovens, quando crescem e se tornam adultos, muitos destes comportamentos ou gostos ou preferências que poderiam não se adequar ao comportamento mais corrente de um rapaz e de uma rapariga, em muitos casos isto passa, e noutros casos o que revela é a sua orientação sexual. Não tem nada a ver, a orientação sexual não tem nada a ver com a identidade de género. E, portanto, o legislador veio dizer, não, eu quero promover, nem sequer a respeitar. Não há uma exigência social quanto a esta matéria. Há meia dúzia de casos pelo país inteiro de crianças que manifestaram alguma realidade transexual ou transgénero enquanto estão nos primeiros ou segundos ciclos. As escolas têm resolvido os problemas. E nós temos, de acordo com os dados da Pordata de 2022, temos quase 1.600.000 crianças e jovens. Fora do ensino superior, que fica 2 milhões e tal. E, no outro dia, saiu um número que os jovens que tinham pedido a mudança de sexo, portanto, entre 16 e 18 anos, tinha sido um número de 200. Eu não sei, porque as associações defensoras destes movimentos transexuais não têm números que nos possam dar e não há números públicos. Eu não sei que meia dúzia ou que uma dúzia de alunos que revelem alguma perturbação da sua identidade de género ou que tenham algum problema que precise de alguma atenção especial. Dentro do universo de 1.600.000. Uhum. E, portanto, nós estamos a impor uma ideologia a 1.600.000 de alunos, de crianças e jovens para acomodar quantas pessoas. Não estamos a criar uma escola inclusiva. Estamos, como veremos, a criar uma escola disruptiva. E, portanto, esta lei assenta numa mentira, que o sexo é atribuído à nascente, assenta numa outra mentira, que é inculcar nas crianças a ideia de que elas podem determinar de que género é que são. E pode ser de manhã,
à tarde, à noite, partem de uma outra ideia gravíssima que é que estabelecer, como não podem mudar de sexo e de nome no registro civil, a não ser a partir dos 16 anos, com o consentimento dos pais, criaram uma categoria nova, que são as chamadas transições sociais de género. E partem do princípio, não provado cientificamente, e pelo contrário, Suécia, Finlândia, Reino Unido, Noruega, França, estão a chegar à conclusão de que a transição social de género e o início das terapias hormonais cruzadas, precedidas dos bloqueadores de puberdade e as cirurgias, têm agravado o estado psicológico e psíquico destes jovens e depois adultos. Portanto, partem do princípio que se um jovem se sente desconfortável com o seu corpo, o seu diagnóstico é adequado, é o único domínio de ciência em que não são os médicos e os especialistas a fazerem diagnóstico. Lembra-se que nos últimos anos aquilo que mais ouvíamos é sigam a ciência, sigam a ciência. Se alguém criticava uma medida autoritária, governamental, relativamente ao Covid, era negacionista. Sigam a ciência. Se alguém duvidava de que as vacinas poderiam ser benéficas ou não, sigam a ciência. Pois agora, o legislador e os ideólogos do género são os maiores negacionistas. Negam a realidade natural e biológica, negam a falta de sustentação científica para dizer que a única solução e o único caminho a percorrer, quando algum jovem ou criança manifesta desconforto com o seu corpo, que muitas vezes é normal na fase de crescimento, o único caminho a seguir é terapias de afirmação da identidade de género autopercepcionada, sem qualquer diagnóstico. Os países que eu referi há pouco estão a voltar atrás. Portanto, estes são os dois pilares errados em que assenta a lei. O que é que esta lei vem dizer? 5 minutos finais. Finais do programa? Do programa. Não pode ser. Pode ser, porque eu preferi que a doutora... Então, eu vou dizer, conclusiva. Esta lei vem reconhecer aos jovens o direito a escolherem a que género é que pertencem, a escolherem o nome que querem que seja utilizado na escola, o sexo ou o género que querem que sejam utilizados, a escolher em todas as atividades escolares que sejam separadas e distinguidas com base nos sexos, a escolher quais querem frequentar, a escolher o vestiário que querem usar de acordo com a sua identidade de género autopercebida, autodiagnosticada, a usarem os balneários e as casas de banho que quiserem. O legislador está a dar estes direitos às crianças. Segunda questão importantíssima. Há uma preocupação com a endoutrinação de todo o ambiente escolar, sob a capa de ações de sensibilização, de ações de formação, mas que não são mais nada do que endoutrinação. Para as crianças, para os jovens, para os pais, para os professores, para os alunos. E nas ações de sensibilização, sabe como é que o legislador diz? Que elas devem ser realizadas sempre que possível com organizações que defendem os direitos das pessoas LGBTQI. Terceiro aspecto importantíssimo e gravíssimo. São instituídos mecanismos de detecção e de intervenção nas escolas em que todas as pessoas nas escolas têm a obrigação de informar as escolas e a direção da escola de que detectam em alguma criança um comportamento que não se adequa ao seu sexo. As escolas têm um responsável que não tem que ser psicólogo, nem médico, nem psiquiatra, nem terapeuta, a quem se pode fazer a delação dessas situações. E depois, qualquer membro da escola, pessoal docente ou não docente, qualquer pessoa tem o dever, não é o direito, é o dever, de denunciar junto da direção da escola sempre que ache que alguém dentro da escola ou fora, e portanto inclui os pais, está a ter um comportamento que possa pôr em causa a vida, o risco à integridade física e a liberdade da criança. E portanto, um pai que não queira que a sua filha de 6 anos se afirme de outro sexo e quer apoio psicológico e médico e espiritual e o que for para a criança crescer e depois, quando for adulta, tomar a sua decisão,
pode ser denunciado. Esta lei tem um aspecto gravíssimo, é que impõe à escola um dever de intervenção imediato, permitindo recorrer-lhe a um mecanismo previsto na Lei de Proteção dos Menores, apenas para as situações em que está em causa o risco de vida e a integridade física dos menores, que é o artigo 91 da Lei de Proteção dos Menores, em que a escola pode ter uma intervenção imediata, é um procedimento urgente, sem consentimento dos pais, pode retirar a criança aos pais, pô-la em alguma instituição, fazer queixa ao Ministério Público e fazer queixa à Comissão de Proteção de Menores. Para além disso, as escolas estão obrigadas a mudar todos os documentos administrativos escolares, porque a criança diz: eu já não sou Maria, sou António, e portanto eu quero que me tratem por António. E todos os documentos escolares vão ser mudados. Ora, esta lei é um absurdo, não tem nada a ver com direitos humanos, tem a ver com a promoção de uma ideologia nefasta, perigosa, cujo passo seguinte é, obviamente, a imposição das terapias de afirmação de género, e as crianças vão ter problemas, como nós já vemos nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra, na Noruega, na França e em todos os países que há décadas impõem estas ideologias. E, portanto, neste momento, aquilo que nós esperamos é que nós, as pessoas que são contra esta lei, que quando o diploma chegar à secretária do Sr. Presidente da República, ele faça aquilo que a Constituição lhe impõe fazer, é que proteja as crianças, porque não são apenas as famílias e os pais que têm de ser protegidos. Há normas específicas que o desenvolvimento natural das crianças tem que ser protegido. E é isso que eu espero que o Presidente da República faça. Para além disso, nós podemos fazer alguma coisa, as famílias podem fazer alguma coisa? Podemos, que é não ter medo de defender as nossas crianças, não ter medo de dizer a verdade, não ter medo de ser a criança na história do Rei Vai Nu. Porque as pessoas têm medo. Porque as ordens dos médicos, dos psicólogos, dos estabelecimentos escolares são, em muitos casos, reativos e perseguem, e do ponto de vista disciplinar e não só, as pessoas que se opõem. Os pais têm que ter a coragem, e se há matéria em que os pais se tornam corajosos, é para defender as suas crianças. Mas mais de terem coragem, os pais têm que estar atentos. Os pais que têm crianças nas escolas, em idade escolar, públicas ou privadas, porque esta lei vai se aplicar também às escolas privadas, e eu pergunto, um colégio que assumidamente professa uma determinada fé, seja a católica, seja a muçulmana, seja a evangélica, o que seja, e o colégio é assumidamente instituído com base nessa fé professada. Eu pergunto amanhã o que é que acontece se a escola e um desses colégios disser: eu arranjo uma solução para esta criança, mas eu não vou mudar o nome porque os pais opõem-se. E, portanto, não vou mudar o nome da criança. E, portanto, primeiro que tudo, os pais têm que estar atentos. Não podem estar a dormir. Não podem deixar as crianças às 9 da manhã, ir buscá-los às 7 da tarde e abdicar do exercício das suas funções. Porque o direito de educar não é só um direito, é principalmente um dever. Os pais têm o dever de educar, têm o dever de formar, de incutir nos seus filhos os princípios em que eles acreditam. E, portanto, estarem atentos e perceberem o que é que anda a ser ensinado nas escolas. Em casa, darem apoio aos seus filhos, mostrando que: João, tu és um rapaz e tu nasceste rapaz e tu não vais ser uma rapariga. Vamos conversar, e depois não ter receio de pedir apoio espiritual, psicológico, terapia. Quer dizer, hoje, quando uma criança é hiperativo, imediatamente, hoje em dia, antes davam um corretivo. Hoje em dia já não se pode dar corretivos. Hoje em dia leva-se a psicólogos, a terapeutas. E então, se um pai pode fazer isso, ou uma criança hiperativa não pode fazer, se de repente a criança, angustiada ou não, vier dizer que realmente tem problemas quanto àquilo que é que há situações que existem, situações verdadeiras. Só que o problema
é que, e nós estamos a ver isso nos países, estas idades são muito permeáveis às modas sociais, ao contágio social. E nós sabemos que aqui há uns anos era a anorexia, era a bulimia. Hoje em dia é a transexualidade e os transgéneros. E a força com que estes ativistas, que é o grupo mais ativo em termos no Ocidente destas matérias, os ativistas verdadeiramente, e desculpar-me-ão, não estão preocupados com o que acontece com este incentivo de uma transição de género, com o que as crianças vão sofrer se resolverem, com lavagens cerebrais da ideologia de género, de repente assumir um outro sexo, porque o bullying existe e porque as situações de pressão sobre estes miúdos são grandes. E, portanto, os pais têm que estar conscientes e têm que ter a segurança de ir contra um sistema e defender os seus filhos até ao fim. E se isso lhes trouxer dissabores, eu acho que as crianças merecem a nossa proteção. Doutora, foi um prazer a sua aula esta tarde, ainda bem que me abstive de interromper, porque desde o início até ao fim penso que os nossos ouvintes e telespectadores lá em casa conseguiram seguir com uma... Eu disse no início que pedir uma curta intervenção a uma mulher e advogada ia ser difícil. Só para terminar, doutora, há uma petição ainda ou houve uma petição? Há uma petição que está online e que já tem mais de 50 mil subscritores e eu acho que as pessoas devem continuar a assinar essas petições. Eu acho que nós temos que ser ativos na justa medida do que podemos fazer. E se é pouco, fazemos pouco, mas às vezes pode fazer a diferença. Doutora Teresa Manuel Ribeiro, muito obrigado pela sua passagem aqui pela Canção Nova esta tarde. Boa tarde. Até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.